Transformados pelo novo nascimento. Tudo bom? Amigos, então essa mensagem de hoje fala sobre o novo nascimento. É quando você recebe Jesus. O Espírito Santo passa a habitar em você, você se torna uma natureza nova. Você recebe a natureza divina. O Espírito que estava morto, ele revive. E agora você passa a ter a natureza de Deus e ter comunhão com Deus. E o Espírito Santo vai transformando você com a palavra, com a força do lavar regenerador do Espírito Santo. Vou falar sobre o novo nascimento, vou falar alguns textos. Eu creio que a pessoa é transformada dessa maneira. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E ele precisou consumar, ele precisou morrer na cruz. Para quê? Para que a carne do pecado, ele vencesse na carne o pecado, fazendo a vontade de Deus, e tomasse a posse da vida eterna. Ele resgatou o homem da maldição. Ele tomou a chave do diabo, da vida e da morte. A Bíblia fala no Apocalipse: eis que estive morto, mas estou vivo. E tem na mão a chave da vida e da morte. Jesus tem a chave. Eu queria só ler alguns textos que eu escrevi, uma mensagem que eu escrevi. Então, vamos lá. A gente vai falar alguns versículos e vamos meditar um pouquinho, rapidão. Tá? Transformados pelo novo nascimento, o Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo, ele unge a palavra. A palavra, ela foi consumada. Jesus falou: em verdade vos digo. Cada palavra que Jesus falou se tornou a nova aliança. Ela é a base da nova aliança, do sangue de Jesus, que deu a vida em resgate de nós. Então, tudo que Jesus fez, falou, ele foi autorizado e consagrado com o sangue. O sangue caiu na cruz quando ele morreu. Jesus foi derramando sangue no Getsêmani, carregando cruz, nas chicotadas, na coroa de espinhos. E a terra que era maldita, ela foi restaurada. Quebrou o poder da maldição. E hoje, ele falou: está consumado. Hoje nós temos a herança. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que é a divina semente. É o selo da salvação. E através do Espírito Santo nós podemos ser santos, nós podemos dar os frutos do Espírito. E aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Vamos lá. Eu, Marcos Turim, não creio que uma pessoa pode mudar sem a palavra no coração. Sem o ensino, sem a leitura, sem o lavar regenerador. Tudo começa com a palavra. Você ouve e crê, né, pela fé, pelo ouvir vem a fé, né? Conforme você vai ouvindo, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo está ali, ele vai ungindo a palavra, vai vivificando ela no seu coração. E tem alguns textos que falam sobre isso. O Espírito Santo, ele tem esse lavar da regeneração através de você escutar a palavra. Ele vai fazendo com que você creia nela. A base da nova aliança é isso. A Bíblia fala que Deus imprime as leis no nosso coração. Ele vai tirando o coração de pedra, dando o coração de carne. Isso é o novo nascimento. Não nascer mais da carne e do sangue, mas nascer de Deus. Porque você recebeu o próprio Deus, você nasceu de Deus agora, você nasceu ensinado, aprendendo o que Deus quer. De que nem criança, o leite da palavra que vai te fortalecendo. E a presença de Deus que vai fortalecendo, ungindo, lavando, trazendo mudança na sua vida, no seu caráter, né? Transformado pela renovação da nossa mente, que nem diz em Romanos. Quando eu recebo Jesus, o Espírito veio habitar no meu espírito, e pela nova natureza podemos vencer a velha natureza que está na carne. Então, pela nova você vence a velha está aí, na carne. Jesus venceu na carne e hoje você recebeu o Espírito Santo. Então você tem a força da nova natureza que vence a velha. É só você alimentar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas você alimentando a sua nova natureza, você se enchendo de Deus, enchendo da palavra, as práticas espirituais, né, se enchendo. Ele fala: como que nós vamos encher do Espírito? Não embriagando com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos, louvando ao Senhor, entoando. Né, a palavra habite em você ricamente, falando entre vós. Né? Então, quando você se alimenta da palavra, de louvor, adoração, da presença de Deus, jejum, oração, você está se alimentando espiritualmente, e a tendência é que essa natureza vença tranquilamente. Né? O diabo, ele veio roubar, matar, destruir e enganar e distrair também. Ó, nós fomos regenerados pela palavra da verdade. Agora os versículos. Ó. Primeiro,
Tiago 1,18. Segundo a própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Fomos gerados pela palavra. Tudo começa com a palavra. Eu ia falar aqui, a palavra, sem a palavra é o verbo, né? Sem ela nada se fez. Tudo foi criado pela palavra. Jesus é a luz do mundo. Então, sem o verbo, sem a palavra, Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Quando você recebe a palavra, você recebe vida, você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito da profecia, da palavra, que tem poder. Conforme você confessa a palavra, você se torna a palavra, você é um com a palavra. Aqui fala outro tema: quem não nascer de novo não pode ver. Aqui é quando Jesus fala a Nicodemos. Então ele falou aqui: quem não nascer de novo não pode ver, nem pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. A água é a palavra, e o Espírito é a sua nova natureza, ele dentro de nós. O Espírito Santo é ele em nós. Você recebeu Jesus, recebeu o poder para ser feito filho de Deus, que é o Espírito Santo, né? Aqui, ó, Jesus falou assim, João 3,3: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele falou: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, quando você recebe Jesus, você tem a visão espiritual que você está vendo. Você vai aprofundar e ver coisas incríveis em Deus, né? O que o olho não viu, o ouvido não viu, Deus revelou para os que o amam. E aí ele fala do Espírito Santo, que nós recebemos, faz você conhecer os mistérios de Deus, as profundezas de Deus, né? O Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então, pelo Espírito de Deus, você consegue receber revelação de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você é batizado nas águas, também simboliza um batismo nas águas. Nasceu da água e do Espírito. Você nasceu, você foi levantado das águas, morreu velha criatura e você nasceu de novo. Eis que tudo se fez novo, você é nova criatura. Nasceu de novo, nasceu de Deus. Tem a divina semente, tem o Espírito Santo. Você agora é filho, o Espírito Santo vai te envolver. E o que nascer de você será chamado filho de Deus por essa transformação da nova natureza que está dentro de você. Igual Maria, ela recebeu esse poder do Espírito Santo e foi gerado filho de Deus dentro dela, que é Jesus. Mas em nós nasce um filho. Quem que é esse filho? É aquele que se parece ao caráter de Jesus, que nós somos chamados, predestinados a ser a imagem de Jesus, que nem diz lá em Romanos 8. Esse é nosso destino. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Resumindo, todas as coisas cooperam para você se parecer com Jesus, né? No caráter, e os frutos do Espírito apareçam: amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Você vai ver lá paz. Você vai ver as coisas do Espírito, o fruto do Espírito vai aparecer em você. Então é isso que Deus nos predestinou para ser imagem de Jesus. A leitura da palavra santifica na verdade. Ó, toda vez que você lê a palavra, você está santificando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, João 17:17. Conforme você vai lendo, vai santificando. Aqui são alguns textos, né, que a gente vai passar rapidinho. Mas você vê que a água e o Espírito Santo faz toda a diferença. O Espírito Santo faz lembrar. O Espírito Santo lava e regenera a partir da palavra da renovação da mente, pela verdade e pela sua presença. Tá? Ó, Tito 3,5: não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante a lavada, regeneração e renovação do Espírito Santo. Olha só, é um trabalho em conjunto. Como que ele renova a nossa mente? Pela palavra, mas é ele que dá a graça, ele opera o que desejo, querer realizar, ele põe em você. E Tito 3,6: que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. A graça, ela nos ensina todas as coisas, ela nos salvou pela graça, não pelas nossas obras, porque pela graça foi salvo mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom você recebeu, e fomos feitos para ser feitura dele, criado para as boas obras. As coisas boas já estão feitas para você andar nela. E se você andar pelo Espírito, você é filho, e ele vai te levar às obras que Deus planejou para você. E então, cada vez que você lê a Bíblia, você está sendo regenerado, gerado de novo, nascendo, sendo transformado, crescendo espiritualmente, se tornando homem, varão perfeito, a imagem de Jesus, né? Outro ponto: purificados pela obediência da verdade. 1 Pedro 1:22: já que tendes purificado as vossas almas na obediência da verdade, que leva ao amor. Então, quando você obedece, você vai purificando sua alma pela obediência da verdade. Conforme você pratica, né? Jesus falou: aquele que ouve pratica, edificou uma casa na rocha. Conforme você pratica, essa verdade vai te levar ao amor, né?
que é os frutos do Espírito. Amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, o qual vive e permanece. De novo ele fala, nascidos da palavra, uma semente, a divina semente, que não é corruptível, a palavra de Deus é perfeita, foi consumada, Jesus estabeleceu ela, garantiu ela como verdade absoluta no céu. Existe uma verdade estabelecida no céu, isso já nos leva à verdade, você vai conhecer a verdade, vai andar na verdade, a verdade vai libertar. Se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Outra verdade aqui, o Espírito Santo vivifica, as palavras de Jesus são Espírito e vida. Ó. João 6, 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É espiritual. Fortalece seu espírito. É espírito. Você está recebendo vida espiritual quando você se alimenta. Jesus falou, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Você está recebendo uma vida. E são vida. Tem vida ali. Quando você confessa, quando você pratica, quando você guarda no coração. Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, no Salmo 119. De que maneira o jovem se manterá puro? Observando segundo tua palavra. Essa é a maneira, guardando, porque é vida, é força espiritual. Mais aqui, dois temas aqui. Não, tem mais alguns aqui. 4 temas, rapidinho. Desejai o leite da palavra e do Espírito para crescer. 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e toda maledicência. Desejai como meninos recém-nascidos, né, você que recebeu Jesus, o puro leite espiritual, a fim de que por eles crescerdes para a salvação, se é que provastes que o Senhor é bom. Então desejai o leite da palavra de Deus. A palavra de Deus é o leite, né? E depois lá em Hebreus, Paulo, deve ser Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas não tenho certeza ainda, mas deve ser, não teve a certeza, mas deve ser. E Paulo falou que nós, pelo tempo, deveríamos ser adultos, né? A criança precisa de leite. Algumas doutrinas nós devemos aprofundar mais para conhecer mais as verdades, mas às vezes a gente não se aprofunda, não lê, daí a gente fica só no leitinho, aquelas coisas básicas da palavra de Deus, mas Deus quer que você cresça, conhecendo mais e mais profundo as revelações da palavra de Deus, né? Mas a palavra é um leite espiritual, é alimento, é aquilo que fortalece você, é pão, Jesus é o pão da vida, né? Então você vai se alimentar de tudo que a palavra de Deus vai te fortalecer. Só o Espírito Santo pode trazer vida, ele usa a palavra, ele nos guia a verdade, opera o querer e o realizar. Olha só, Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. O Espírito Santo, ele habita em você e vai ressuscitar você. Primeiramente vai ressuscitar aqui nessa terra, vai tirar você da escravidão do pecado, dos desejos, mudar a mente, a renovação, a metanoia, porque se sua mente muda, sua vida muda aqui na terra, porque às vezes a gente é escravo da miséria, do engano, das doenças, da maldade, né, do roubo, do adultério, das coisas erradas. À medida que a gente conhece a verdade, a gente vai sendo liberto, curado, vai entendendo que isso é horrível, que faz mal, que o pecado mata. E depois você vai conhecendo a verdade, aquilo vai sendo transformado. Ele vai ressuscitando você. Primeiro ele te dá uma visão nova da vida, e depois ele gera um pensamento novo, que é a palavra. E quando você tem esse pensamento, e quando você recebe Jesus, né, e tem esse pensamento mudado pela palavra, você vai gerar um desejo novo, né? Você teve uma visão pela palavra e depois você vai despertar um desejo, e depois do desejo você vai ter atitudes novas de um filho de Deus. Ele vai vivificar o seu corpo, vai vivificar suas ações, suas atitudes, e por fim, depois da morte, nós vamos ser ressuscitados pelo Espírito que nós habita. Ele vai te vivificar aqui na terra, para você ser mais Jesus, mas ele vai te ressuscitar dos mortos, porque você está selado para o dia da redenção, para o dia do resgate, que ele vai ressuscitar, né? E nós podemos sempre estar ali, baseado na palavra. Muitas vezes nós talvez vamos errar. A Bíblia fala que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, mas se pecarmos, João fala, filho, não, se pecarmos temos um advogado. Jesus continua ali, sentado diante de Deus Pai, intercede por nós,
né, para ir esperando que a gente possa vencendo pela graça, pela fé e pela prática da palavra. De repente, quando você vê, você venceu. Largou muita coisa, já está muito diferente de quando você se converteu. Mas o processo é até a volta de Jesus. Você vai deixar Deus transformando dia a dia, né? Dia a dia que a gente precisa melhorar, crescer e deixar Deus moldar a nossa vida. Amém? Mais dois pontos aqui. A palavra habite ricamente em nossos corações. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-nos a admoestar-nos aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Amém? Então, deixa a palavra habitar. Como que eu faço isso? Um devocional diário. Leia todo dia um capítulo, 2 ou 3. 3 capítulos e meio, você vai ler a Bíblia no ano. Mas se não, lê o Novo Testamento, vai marcando ali, vai vendo as verdades, deixa ela entrar no seu coração, decora os versículos. Se você meditar, que nem o Salmo 1, você vai ser como uma árvore plantada à beira do rio que dá seu fruto no devido tempo, cuja folha não cai, né? Que a folhagem não murcha, vai ser bem sucedido tudo que faz, né? E está sempre verdinho, bonito, porque você está à beira do rio. Mesmo que longe, está maior sequidão, mas você está na beira do rio, então você está recebendo a vida da palavra, porque ela habita ricamente em vossos corações. E fala ensinando e admoestando. Isso é uma das formas de ser cheio do Espírito Santo, é falando entre vós a palavra de Deus. Se você começa a conversar sobre a palavra, você vai ser cheio do Espírito Santo. Fale com seus filhos, ó. Fale uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus. Você vai ver louvor, hinos, né? E depois Paulo fala também em Filipenses, né? Seja isso que ocupa a vossa mente, pense nisso. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Se você ocupar seu pensamento com essas coisas, você vai ver que Deus está cuidando de você e a verdade vai estar sempre ali e seus pensamentos vão estar guardados das coisas do mundo, né, que você vai vigiar contra tudo que está aí no mundo, sistema, tudo que está na mídia, tem coisa boa e ruim na rede social, na internet. Você pode ficar com o que é bom e discernir o que é bom, o que é ruim, né, e não ser enganado. Ele nos guia a verdade, o último ponto, né? João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele guia a verdade. E Jesus deixou a verdade consumada. Ele vos guiará toda a verdade. A verdade da palavra. A verdade revelada, né? Aquilo que está revelado. Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Olha. O Espírito Santo sabe tudo, presente, passado e futuro, ele vos anunciará. Ele fará você se lembrar do que Jesus falou, ele fará você lembrar das palavras que você guardou no coração, e na hora certa Deus vai te usar, quando você for ministrar, ensinar, e você vai ver que ele vai te guiando. Ele fala que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, né? Ele convence do pecado, da justiça, do juízo, ele é o consolador. Jesus falou assim que, em Coríntios, né, quando ele deixou lá, ele falou, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus é a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão é com o Espírito. A graça já foi dada, o amor de Deus já foi demonstrado quando Jesus morreu e Deus deu o seu Filho unigênito. Mas a comunhão é com o Espírito Santo, é Ele que você tem que andar. Então, se você tem a palavra e anda com o Espírito e acontece essa junção entre a palavra e o Espírito, você vai ver que é uma química dinâmica e poderosa, né? O dunamis de Deus, do poder de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo. Então, orando, jejuando, estando em comunhão, praticando a palavra, servindo na igreja local, ajude. Essa é a maneira que eu creio que nós possamos ser transformados pelo novo nascimento. É palavra e espírito, e você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. Sirva na sua igreja local com os seus pastores, e depois, quando for pastores, leve o novo nascimento, porque é a vida do Espírito, pregue vida no Espírito para a sua igreja, para as pessoas, em nome de Jesus. Compartilhe, ajude pessoas, vê nossas mensagens no canal, tem várias mensagens que nós escrevemos, baixa aí pela graça de Deus colocou essas mensagens e está disponível aí para ajudar as pessoas e o reino e as igrejas e todo mundo aí, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, valeu!